Então, dando continuidade aqui ao nosso evento, né, vamos chamar agora o Edinaldo Oliveira, que ele vai falar aqui um pouco para a gente sobre dilação térmica. Tá? Aí, Edinaldo, assim, a gente queria agradecer muito a sua presença, né, conosco esse dia, essa nossa formação. Aí eu queria, antes de você falar o currículo, que você fizesse a sua autodescrição, mostrando assim, as suas características físicas, porque provavelmente vai também salvar essa live, assim, o som dessa live disponibilizar, tá bom? Então, o palco é todo seu. Então, meu nome é Edinaldo Oliveira, eu sou professor na rede municipal aqui de Goiânia e numa escola particular. E eu fui convidado para estar com vocês nessa manhã de sábado para compartilhar a importância de aulas práticas, aulas usando STEAM, aulas usando tecnologias. Eu sou formado pela Universidade Federal de Goiás, pós-graduado em gestão escolar e práticas pedagógicas, algo que abriu muito os meus olhos, a prática pedagógica abriu muito os meus olhos para nós usarmos as tecnologias em sala de aula. Essas tecnologias, elas vão envolver o estudante. Então, quanto mais o estudante está envolvido, quanto mais o estudante está fazendo parte do processo de ensino-aprendizagem, mais ele quer estar na sala de aula, mais a aula flui de uma forma mais tranquila, de uma forma mais interessante, tanto para o professor quanto para o aluno. Então, falar de tecnologia, falar de aula que trabalha essa vertente do STEAM, da robótica educacional, é uma área que eu sou apaixonado. Então, eu sou formado pela UFG, também sou formado pela Uninter, eu sou também teólogo, sou pós-graduando também em sistemática. Então, eu observo que a educação ela transforma o mundo. Se as pessoas tivessem em si, né, os estudantes, todos os estudantes, tivessem essa mentalidade que a educação transforma o mundo, a vida dentro da sala de aula seria totalmente diferente. Então, eu sou apaixonado por tecnologias. E tudo isso começou na minha sétima série. Lá na sétima série, eu tive uma aula que mudou a minha vida. Meus pais sempre foram bastante humildes. Então, eles eram costureiros, eles trabalhavam com costura, e as pessoas falavam que esse seria o destino de meu destino e o destino dos meus irmãos. Então, eu vi na educação, num dia específico, em 1997, com uma aula do professor Donizete Luiz, uma aula de ciências do Donizete Luiz. Essa aula de ciência, ela transformou a minha vida, e foi em uma aula prática. Em 1997, o professor Donizete, eu acho bastante interessante compartilhar isso, porque um dia específico pode transformar a vida de um aluno, então, de um estudante. Então, nesse dia, em 1997, transformou minha vida. E eu gosto de contar essa história porque nós temos essa oportunidade todos os dias de transformarmos a vida de alguém. Se você está aqui hoje, é porque você acredita no poder da educação. Se você está aqui hoje me ouvindo, é porque você separou um tempo, porque acredita que o seu aperfeiçoamento ele vai resultar em aulas melhores para os seus estudantes, para que eles vejam na educação uma possibilidade de transformar a vida deles. Então, esta aula ela foi tão complicada, ela foi tão tecnológica que mudou minha vida. Em 1997, o professor Donizete Luiz, que dava aula na Escola Municipal Alonso Dias, Rosa Martins Perim, desculpa, Rosa Martins Perim, resolveu fazer uma aula prática. E essa aula prática era muito complexa, era tecnológica na época. Ele pegou e falou assim, olha, todos vocês, o sétima série, vão pegar um caderno e um lápis e me acompanhar. Nós nunca tínhamos saído da sala sem ser para educação física. E aí, no sétimo ano, o que ele vai fazer? Talvez nós vamos, sei lá, não sei nem o que nós vamos fazer, porque a gente só tem aula aqui em sala. E lá na escola Rosa Martins Perim tinha uma árvore, e nossa matéria era botânica. O que ele fez? Ele levou a sala inteira para debaixo dessa árvore. E o assunto que nós estávamos estudando era plantas, era folhas no momento. E ele pegou uma folha, entregou na mão de cada aluno, e uma ficou na mão dele. E na mão dele, essa folha
ele foi explicando as nervuras, o limbo, tudo, ele foi explicando. E naquele dia, em especial, eu aprendi o que nós não tínhamos aprendido nas 6, 7 aulas que ele deu sobre folha. E aí eu percebi que quando o aluno, quando o estudante, ele faz parte do processo, ele apaixona. Porque eu apaixonei em ciências, em biologia, aquele dia, no 7º ano. E no 7º ano, ao final do 7º ano, eu já sabia, tinha plena certeza, que eu seria professor de biologia, que no caso era ciência. Então, uma atitude de uma aula prática, uma atitude de uma aula inovadora, que não, hoje a gente vê que não é tão tecnológica que nós temos hoje. Eu separei aqui para nós algumas coisas que nós temos em sala de aula, possibilidades, ela transformou a minha vida. Então, foi a partir dessa experiência, fora da sala de aula, com um professor que viu a importância de uma aula prática, que mudou e transformou a minha vida. E de lá para cá, eu tenho apostado muito em tecnologia. Depois disso, terminei meu ensino médio, passei na Universidade Federal, fiz biologia e comecei um estágio. Eu comecei o estágio, contando a experiência para vocês, lembrando que eu estou compartilhando isso, plantando essa semente, para que você saiba a importância que você tem na vida de alguém. Ou vai ter, se você ainda não está no chão da escola. Mas é importante, porque quase nenhuma graduação fala o que nós estamos discutindo aqui. O poder transformador que você vai ter com um canetão ou um giz e um quadro branco e as tecnologias que estão aí para nos ajudar. Então, depois que eu terminei a faculdade, antes de terminar, em 2010, eu fui ser estagiário em uma escola chamada SESI. O SESI, era o SESI Campinas. Eu fui estagiário lá durante 2 anos, consegui, nesse estágio, ser efetivado. A professora, diretora maravilhosa, diretora excepcional chamada Elza Fleuriviana, ela conseguiu que eu fosse efetivado. E eu quero relatar agora, relatei sobre o Donizete Luiz transformando a vida do aluno. Agora eu quero relatar para vocês a vida do Edinaldo Oliveira transformando a vida dos alunos. O que aconteceu? Em 2013, já formado, efetivado no SESI, o SESI comprou uma ideia chamada robótica educacional. Edinaldo, professor, ele é apaixonado por robótica educacional. Ama, ele é apaixonado. Porque ele vê na robótica educacional a possibilidade de um ensinamento que o aluno ele é verdadeiramente protagonista. Nós temos a mania, com o passar dos anos, isso é até ruim, de chegar, encher o quadro, passar livro, resumo de livro, e acabou pensando que isso vai agregar muitas coisas. Mas o Edinaldo, em 2013, ele foi desafiado a entrar num projeto novo, chamado Robótica Educacional. Robótica Educacional nunca tinha sido implementada aqui em Goiás, pelo SESI, pelas escolas públicas, era mais esboço, era mais querendo que fosse aplicado, mas até então nada efetivo. E aí essa diretora, ela chegou em mim e falou assim: "Ô professor, eu era professor de laboratório de ciência, sempre fui apaixonado por experiência, desde da vinda do Donizete Luiz. E aí eu consegui ser professor de laboratório de ciência, extremamente feliz com aquilo. E aí ela chega e me desafia, falou: Edinaldo, professor Edinaldo, o SESI está implementando a robótica educacional. Nós não temos um professor específico e nós queremos você para lidar com essa nova tecnologia." À primeira vista, eu falei não. Só que nenhum professor quis, nenhum. Eu falei assim: o que eu vou perder ganhando esse conhecimento? Pensei comigo. Eu estava feliz lá no laboratório de ciência, mas o que eu ia perder? Nada. Aí eu pensei: olha, eu posso colocar até aqui no laboratório algo relacionado à robótica, e aí eu faço essa intermediação e faço meu serviço. Quando eu comecei a aprender a robótica pelo SESI, em 2013, surgiu uma competição chamada FLL, First Lego League,
E essa competição era de robôs autônomos. A gente ganha a maleta toda desmontada. Nós montamos de acordo com o nosso projeto. Olha só. Aí o aluno já vai trabalhar, o estudante vai trabalhar projeto, montagem, pesquisa, e ele é protagonista, ou seja, não é o professor que monta, não é o professor vai estar intermediando, ele vai estar fazendo a ligação. E aí, eu consegui, eram 10 alunos, consegui 4 alunos, só 4. Desses 4 alunos, nós conseguimos montar um robô. Este robô, ele foi, eu estava sendo, entrando em informações, aprendendo, e eu chegava lá e apresentava para esses 4 alunos. E aí, é por isso que eu amo robótica. Sabe por quê? Porque o meu pouco conhecimento à época, eu chegava lá, apresentava um pouco conhecimento. Quando eles pegavam as peças, eles começavam a pensar, eles começavam a desenvolver o projeto deles. Eles começavam a montagem sem o professor estar lá, faz isso, põe essa peça, põe aquela. Então, eles montaram. Então, eles montavam o robô, eles programaram o robô. Eu aprendi a programação básica, vai para frente, vai para trás, vai para a direita, vai para a esquerda, e eu apresentava isso para ele. Com um mês e meio, eles me ensinavam a programar o robô para fazer os objetivos, fazer ele realizar as missões, são chamadas de missões, né? A missão dele, ele programava. O robô é autônomo, então, olha, montagem, desenvolvimento de projetos. Olha o que a robótica proporcionou em nós. A montagem, construção, sem nada pronto, saem do livre pensar dele. A programação usa, quem é professor de matemática, ângulos, graus, atrito de física, temperatura, calor. Então, eles deveriam pesquisar isso para montar a programação. Vira para quantos graus? Qual é a velocidade média desse robô? Qual é o peso? Então, tudo isso é quando a gente, eu também acho, robótica é vida. Quando a gente mostrava para eles autônomos iam lá e pesquisavam, procuravam o professor, faziam um rascunho, sem a gente ficar pedindo, olha, na próxima aula traga o que é atrito. Não, na próxima aula ele chegava lá, professor, o meu robô ele não virou porque o atrito do pneu ele não estava deixando virar 180. Então nós temos que trocar a roda do pneu, essa roda, esse pneu, para que ele possa virar com maior precisão. E aí eles começaram eu comecei a perceber, fazer fios, relatos e mandar para a coordenação esses momentos. E aí nessa primeira competição, eles foram para uma etapa nacional. Primeira vez que eles participaram, eles foram para uma etapa nacional. Quando eles foram para a etapa nacional, gente, que emoção. Que emoção. A emoção, ela não era somente por a etapa nacional em si, mas por saber que o esforço deles, a dedicação deles e a mudança de comportamento, de visão deles sobre a escola era totalmente diferente. Alunos, estudantes que iam na escola obrigados, agora eles pediam para ficar na escola para trabalhar com robótica. Alunos que davam trabalho para fazer tarefa, eles terminavam a tarefa, tudo organizado, metodicamente analisado, e mostrava para o professor, ajudava os professores para ficarem na robótica. Então, quando a gente trabalha uma metodologia de experiência, de prática, algo de tecnologia, eles veem a necessidade do estudo, eles veem a necessidade e o prazer. O aluno, o estudante, ele tem que sentir prazer. Eu fiz uma graduação de biologia que eu senti prazer ir para a faculdade para ficar lá mexendo nos corpos, na anatomia, no microscópio, em histologia, e eles não estavam vendo isso na escola. Esse prazer que é a educação, esse prazer que é essa possibilidade de mudança de vida.
Então, esses meninos, eles viajaram de avião pela primeira vez. Então, eles nunca tiveram oportunidade de sair daqui de Goiânia e ir para outro lugar de avião, porque as famílias não tinham condições. E proporcionar isso, ver isso, participar disso, deixa você assim, ó, com um sentimento de dever cumprido, um sentimento assim que sim, vale a pena ser professor, mesmo não tendo tanto reconhecimento perante a sociedade, perante o governo, perante nossa realidade. A gente não é tão valorizado assim como deveríamos ser, mas quando acontecem situações dessas, você fala, vale a pena. Vale a pena entrar na vida de alguém e transformar a vida de alguém. Hoje, esses quatro que começaram em 2013, eles são engenheiros, eles tem um, ele já dá aula aqui numa escola particular de robótica. Então, gente, é impressionante o poder transformador da educação usando a tecnologia. Mas aí vocês podem perguntar, mas o SESI, ele tem verba para isso, financia isso. Realmente, ele tem. Só que aí, em 2019, eu saí do SESI. E aí eu entrei na escola pública estadual, que não tinha o aparato tecnológico que eu precisava. Mas aí sabe o que acontece? São as ligações que você tem ainda com os outros professores. Muitos não sabem, mas o Sistema S, ele adota escolas com robótica. Ele adota escolas aqui estaduais e municipais, e eles dão suporte para na relação a, a robótica. Então, eles fazem parcerias incríveis. Nossa vida é feita de parceria. Então, eu sou muito grato, nos meus relatos de experiência, eu sou muito grato ao Sistema S. Por quê? Porque todas as vezes que eu pedi, ou algum colega meu pediu uma assistência, eles nunca negaram. Eles sempre ajudaram, eles sempre colaboraram. E essa adoção de escola, ela tem feito a diferença. Em 2017, 16, 17, nós montamos um robô, olha só, emprestado pelo SESI, 2019. Na escola Onofre Quinan, nós montamos um robozinho com tudo emprestado do SESI, que detectava a dengue, detectava o mosquito da dengue por onda sonora. Olha só para você ver. E quem teve essa ideia foi um aluno do segundo ano da escola Onofre Quinan. Falou, professor, nós estamos estudando ondas. Estamos. Você falou que as pessoas enxergam por ondas que chegam aos nossos olhos. Eu falei, sim. Então, o mosquito, ele deve reconhecer alguma onda que chega, alguma onda luminosa, sonora que chega até ele, para ele identificar onde estão as pessoas. E aí eles começaram a pesquisar e eles descobriram que sim, realmente existe. E aí eles desenvolveram, né, pesquisaram, desenvolveram o projeto. Desenvolvendo o projeto, eles descobriram as ondas, né, através de pesquisa, e montaram um robô. Esse robô foi emprestado pelo Sistema S, né, pelo SESI Canaã, na época foi pelo SESI Canaã. Ele emprestou, eles foram lá, fizeram a demonstração. Foi um projeto que envolveu a escola inteira. Então, são projetos que a gente trabalha utilizando automação, utilizando o processo de montagem, o processo de imaginação, o processo de fazer, aprender fazendo, aprender manipulando objetos, que deu o resultado extraordinário para as minhas aulas de biologia no segundo ano do ensino médio na Escola Onofre Quinan, que é uma escola estadual, lá no Parque Ateneu. Então, gente, professores, vocês que estão me ouvindo, quanto mais nós aprendemos, quanto mais nós temos a sede de colocar algo tecnológico na sala de aula, mais esse estudante vai mudar a realidade dele, mais ele vai querer estar naquele ambiente, mais ele vai querer aprender sobre o assunto, mais ele vai querer estar ali fazendo a mudança da vida dele. É muito importante isso. Percalço nós vamos ter, muito. Falta de investimento nós vamos ter. Não são todas as escolas que têm esses aparatos tecnológicos, eu sei disso, mas com parceria,
com indicações, nós podemos ter resultados extraordinários. Aqui, por exemplo, na minha região, eu sou professor, como eu disse, da escola municipal, Escola Municipal Herbert, aqui no Balneário Meia Ponte. Todas as escolas municipais de Goiânia receberam kits tecnológicos, todas. Então, já começaram a chegar no mês de novembro, esses kits tecnológicos. O que são os kits tecnológicos? O notebook e o tablet. Esse notebook e o tablet, eles são ferramentas extraordinárias. Ah, mas é só um notebook e um tablet. Professor, eu gostaria que você pensasse numa coisa. Para você, um notebook, um celular, um tablet é algo corriqueiro. Mas quando você vai para bairros mais carentes, os estudantes, eles às vezes nunca tiveram contato com o tablet. Por mais que difícil seja acreditar, quando eu fui usar pela primeira vez, ele chegou e eu já quis usar. Eu fui usar numa sala de nono ano. 6 alunos me falaram, professor, eu nunca tinha pegado num tablet. 6, do nono ano. Então, hoje nós temos na internet, por exemplo, jogos grátis, gratuitos, que é só você ir lá, colocar seu e-mail e fazer o jogo e de forma sua matéria, né, seu conteúdo. A gente fez isso e o resultado foi tremendo, fantástico. Por quê? Porque eu vi com esses 6 estudantes que era aquele momento que eles estavam tendo contato com algo que poderia transformar a vida deles. A minha transformação foi numa folha. Uma folha normal, que eu via todo dia, mas eu nunca tinha visto pela perspectiva biológica, de perspectiva de vida. Eu via como uma folha normal. Para aquele dia que o Donizete me mostrou aquela folha, eu comecei a ver que a vida da planta, ela depende das folhas. E aí começou uma transformação na minha vida. Aqui na escola, quando aqueles alunos falaram, eu nunca peguei um tablet, aquele dia eu pude perceber que eu estava fazendo a diferença na vida deles, levando algo que a escola tem, que são os tablets. A escola tem um tablet. Quando eu coloquei na mão deles, e eles até tremendo de medo, eu fico assim, com o coração até apertadinho quando falo isso, porque quando eu coloquei na mão deles, eles até tremiam de medo de cair. Eu falei, não, pode ficar tranquilo, é nosso, é seu, nós vamos usar. Então, é neste momento que você deixa de ser só o transmissor da matéria. Não, só vou transmitir, está ótimo. Não, você passa realmente a ser o transformador da sociedade. Tenha em mente, professor, que você é transformador da sociedade. Ah, mas a minha escola, meus alunos, tem em mente, professor, que você é transformador dessa sociedade. Tem em mente que o seu esforço estar aqui sábado não é vão. Tem em mente que o seu esforço em estudar para dar uma aula melhor, para dar uma aula mais elaborada, uma aula mais tecnológica, uma aula mais prática, ela não é vã. Ela não está sendo em vão. Alguém está pegando aquela semente e daqui um dia, igual eu falo do Donizete Luiz, eu acho que o Donizete Luiz nem me conhece. Desde dessa época que eu não lembro mais ter conhecimento sobre o Donizete Luiz. Ele não me conhece, mas a história dele vai ser conhecida por todas as vezes que eu for chamado para falar com o professor. Por quê? Porque foi naquele dia que eu vi um professor que transformou a minha realidade. E se ele transformou a minha, talvez ele não transformou mais de ninguém, mas transformou a minha, que vai transformar de muitos outros. Professor, você é esse. Às vezes você está descontente com seu salário, tem que estar mesmo. Nosso salário não é bom, é baixo. Nosso salário precisa ser visto com mais amor, com mais carinho. As condições de trabalho nas escolas municipais, estaduais, ela agora que está começando a entrar a tecnologia, principalmente depois da pandemia, que a gente foi jogado no mundo tecnológico, neste mundo aqui, ó, que eu estou falando para várias pessoas dentro da minha casa. Então, eu nunca tinha feito isso antes da pandemia. E as escolas fora do Brasil, elas já trabalhavam com isso. Eu estudei um pouco sobre os Estados Unidos, eles já trabalhavam com aulas online, EAD online e transmitida ao vivo. Então, nós fomos jogados, colocados nessa realidade, temos que aprender, tirar do nosso bolso, mas pense numa coisa, professor, você é o transformador da sociedade de alguém.
alguém está inspirando em você, alguém está inspirando o seu esforço, alguém vai estar inspirando as suas aulas e você vai estar transformando a vida dele. Então, nas escolas que eu trabalho, que eu trabalhei, nas escolas municipais, aqui tem um laboratório móvel. Eu fiz uma pesquisa essa semana para trazer para vocês aqui sobre esse laboratório móvel. O Lab Móvel, ele foi entregue para todas as escolas municipais de Goiânia há uns 10 anos atrás. Quase ninguém, quase nenhum professor sabe que a escola tem esse. Então, eu fiz uma pesquisa aqui na minha região, a própria escola que eu estudei, onde o professor Donizete Luiz ele dava aula, lá tem o Lab Móvel, na minha tem, na quase todas as escolas aqui de Goiânia tem esse Lab Móvel que fica escondido porque ninguém usa. Olha a oportunidade que você tem hoje. Se você está dando aula na escola municipal de Goiânia, você chega lá segunda-feira e fala, olha, aqui na escola nós fomos contemplar, chega para sua diretora, que sua diretora sabe, fomos contemplados com o laboratório móvel? Se sim, cadê ele? Porque eu cheguei esse ano lá no Ebert, ele estava no almoxerifado. Gente, pensa numa pessoa que brilhou os olhos assim, pá, na hora. Fui eu. Lá você tem todos os reagentes de química, lá você tem vários equipamentos de física, por exemplo, o multímetro, os fios do multímetro, as lâmpadas, as luzes, ó. Tudo isso aqui, ele tem lá no laboratório móvel. Todo isso aqui tem no laboratório móvel. Tem luzes que eu peguei lá para trazer para vocês como exemplo. Essas luzes aqui, ó. Todas aqui. Essas lâmpadas que a gente pode trabalhar no 9º ano, no 7º ano também pode, quando for falar de fotossíntese. Todos esses materiais tem lá no laboratório móvel. Quem é professor de física e de química, ele nada de braçada nesse laboratório móvel. Por quê? Porque física e química ele é muito contemplado com reagentes, mas cuidado, não podemos esquecer o que aconteceu em Anápolis essa semana, onde uma professora, e eu estou torcendo muito para essa professora ter paz, onde uma professora foi trabalhar a prática e pediu para fazer em casa, os meninos fizeram na escola, lá em Anápolis, lembra? Em Jundiaí, bairro de Jundiaí, que a menina queimou. Então, devemos fazer com bastante segurança. Lá no laboratório móvel é uma bancada que você faz longe dos meninos, longe dos alunos, o seu experimento, onde esse experimento ele é conduzido por você. Se você quiser que eles conduzam, você tem autonomia. Mas tem que ter cuidado para não acontecer acidentes, como aconteceu nessa semana lá em Anápolis. O coração do professor aqui, ele está muito apertado pelo coração da professora. Eu não conheço a professora, só sei que ela é professora de química. Mas eu sei a dor que ela deve estar sentindo, porque ela que pediu o experimento. E a menina, infelizmente, a moça, ela está internada aqui em Goiânia, no hospital Hugo, se não me engano, o GOL. Então, nós temos que ter cuidado também com a nossa prática. Então, tudo tem que ser feito com segurança, com muito cuidado, principalmente o envolver fogo. O professor de física e de química, eles são expertos nisso. Não preciso nem delongar isso, porque todos os experimentos eles fazem com bastante cuidado, com bastante segurança, zelo, tem que ter muito cuidado, enfim, né? Então, se você está me ouvindo e tem essa possibilidade de fazer a prática com esses equipamentos na sua sala de aula, na sua escola, vai, corre, aprende, lê o manual, faz igual nós estamos fazendo aqui hoje. Eu estou dando um relato. Eu já quero pedir perdão pelo eu ir fazer o experimento, só que o experimento, o meu computador, ele está com um problema grave aqui. Até falei para os administradores que a qualquer hora ele pode desligar. Então, eu já estou com o celular aqui do lado.
devido a esse problema no meu computador. Não sei, depois eu vou organizar isso. Mas lá nesse laboratório móvel, ele explica como faz um exemplo de dilatação térmica. Foi o que eu escolhi aqui, mas infelizmente não deu para passar. Mas eu explico. Tem um equipamento lá que ele é muito simples. Ele é uma caneta laser que fica acoplada numa mola. Essa mola ela é segurada por uma lâmina, por uma barrinha de ferro, de alumínio e de cobre, ou de ferro, ou de alumínio, ou de cobre. E abaixo dela tem uma fonte de calor. Quando você coloca esse calor nessa barra de cobre, de alumínio ou de ferro, ela dilata. Quando ela dilata, a luz ela direciona na parede que você o laser está. Então, no começo, você vai lá com o canetão e marca onde a luz está. 5 minutos depois, com a emissão de calor, ela não vai estar no mesmo lugar. E aí eu mostro para eles a diferença entre a dilatação do ferro, do alumínio e do cobre. E mostro para eles que, dependendo do material, da densidade, e aí o professor de física tem mais o conteúdo na ponta da língua, dependendo da densidade, do calor oferecido, do tamanho, acontece a dilatação térmica, a dilatação do material. Então, são experimentos simples, são experimentos que você pode fazer usando uma caneta. Eu fiz essa semana refração. Eu não tinha caneta. Desculpa. Eu não tinha a caneta laser, porque eu precisava de uma caneta laser. Eu falei, gente, como que eu vou fazer um experimento? Olha para você ver que a gente sempre pode dar um jeito. Como que eu vou fazer um experimento usando caneta laser, usando laser, se eu não tenho laser e a escola não tem? Não vou fazer. Aí eu falei assim, Dinaldo, vai fazer. Como? Eu vou comprar? Tá, vamos ver. Se for a última solução, eu tenho que comprar, mas vamos ver outra. Cheguei na sala do 9º ano e perguntei assim, gente, alguém aqui tem uma caneta laser? Aquelas que você leva lá, futebol, que levava, que agora não pode? Aquela que você fica jogando no rosto dos outros, que não pode? Ele, professor, dois alunos. Professor, eu tenho uma. Eu falei, você traz amanhã? Ele traga. Certeza, certeza. No outro dia, ele levou a caneta laser. Então, às vezes, são materiais que eles têm em casa. São materiais que eles podem providenciar. O outro exemplo, quando eu estava dando aula de química, sobre pH. Nesse carrinho, nós temos o papel de tornassol. O papel tornassol eu compro em algumas farmácias, é muito simples de adquirir. Baratinho, e ele muda de cor devido ao pH da substância. Essa é uma aula extremamente interessante para quem trabalha pH. Por quê? Porque você pode pegar o refrigerante, café, leite, água, produtos de limpeza, álcool, enfim, e com eles irem fazendo as medições do pH dos produtos. Quando envolvemos os alunos, os estudantes, e eles começam a entender o processo, a aula flui de uma forma magnífica. Quando eles veem sentido no aprendizado, gente, é isso que eu tento passar. Quando o aluno vê sentido no aprendizado, ele muda a forma de relacionar com a matéria. Trabalhando a robótica educacional, trabalhando o STEAM em sala de aula, eu percebi que os estudantes eles começam a ver o sentido. A ver o sentido da aula, a ver o sentido da teoria na prática. Então, por isso que, quando nós estávamos conversando para esse bate-papo aqui, eu pedi para apresentar as experiência com prática, experiência da minha vida de estudante e de professor, a minha experiência de poder transformar a realidade de alguém através da educação. É isso que nós estamos buscando aqui. Com a robótica educacional, isso é fantástico de ver. É rápido, é bacana. Por quê? Porque eles passam de meramente espectadores, só olhar, para realmente produzir. O que nós estamos precisando fazer com que esses estudantes entendam que a produção deles
faz com que eles aprendam muito mais. A produção do conhecimento, a produção do saber, a produção do que eles têm, que eles podem ter, né, na vida deles, pode transformar. E quando você trabalha a prática, o STEAM, a robótica educacional, trabalha essas questões, você vê que o seu esforço vale a pena. Então, essas experiências eu gosto de compartilhar, porque às vezes a gente fica tão desanimado com a nossa situação de professor, mas saiba que o que você está fazendo é de grande valia para alguns estudantes. Para alguns estudantes que estão vendo em você a possibilidade de mudar a vida deles. E com a robótica educacional, que é o que eu mais esmiuço em sala de aula, que eu mais tento trazer para a sala de aula, porque a robótica, para quem se interessar de novo, pesquisa sobre robótica educacional, as vantagens da robótica educacional, o aprender, o processo de ensino-aprendizagem da robótica educacional, ele faz com que o estudante ele tenha uma visão macro do estudo, ele tem uma visão macro das matérias, ele tem uma visão que ele se torna verdadeiramente o protagonista. Eu ouvi muito falar nesse novo método de ensino médio, da reforma do ensino médio, o protagonismo do aluno, né? O aluno ser protagonista do saber. E quando eu trabalho a robótica em sala de aula, eu vejo esse protagonismo. Eu vejo o aluno, o estudante, eu vejo com que ele desenvolve, ele cresce na programação, ele cresce na busca do conhecimento, ele começa a ser independente. Nós temos muito aluno dependente, sabe? Se o professor não falar, se o professor não dá o site, se o professor não mandar abrir o livro, ele fica lá sem aprender. Muitas vezes. Com a robótica educacional, o que eu vi? Que eles correm atrás, que eles começam a ser o protagonista, que eles passam a ser os protagonistas do saber, que eles vão trabalhar a teoria, mas eles estão trabalhando na prática, e eles conseguem fazer o link da teoria, para que eu preciso saber a teoria, eu vou aplicar na prática. Quando eles têm esse insight, sabe, de aplicar na prática, a nossa relação com a educação, ela muda. A nossa relação com o saber, ele muda. A nossa relação com o processo de ensino-aprendizagem, ele muda. Então, que você hoje possa sair desse bate-papo que foi conturbado pela tecnologia, foi assim meio conturbado, mas estamos vencendo, você saia daqui com essa semente plantada, que a tecnologia ela não veio para te atrapalhar. Os processos tecnológicos, a automação, a programação na robótica, a montagem do robô, a análise do robô, da robótica, não está aqui para atrapalhar o professor. Eu aprender a montar uma prática, eu aprender a fazer uma aula prática, não é para complicar a sua vida. Muitos têm esse pensamento. Não, mas se eu for montar um robô, se eu for fazer essa prática, isso vai prejudicar grandemente a minha aula, porque eu não tenho tempo para isso. Professor, eu vou falar uma coisa. Isso é uma transformação na sua realidade. Quando você tem essa oportunidade de ter uma prática, de ter um STEAM, de ter uma robótica, é para facilitar a sua vida, é para facilitar o processo, é para facilitar o processo de ensino-aprendizagem, é para dinamizar a sua aula, é para que fazer o aluno ele veja sentido em tudo que ele está estudando e que simplesmente não está lá só para estar como número, mas que ele reconheça que estar ali é um processo de transformação para a vida dele. E é isso que eu pedi para falar aqui, para explicar para vocês. O problema é que muitas escolas, elas ainda não aceitam. Realmente, Odécio, eu vou te dar uma dica, assim, que eu vivenciei. Quando eu cheguei nessa escola nova, e a primeira vez que eu peguei o carrinho, alguns colegas meus, eles
eles falaram para eu deixar o carrinho lá, que não era para pegar, que não adiantava, aquilo e tal. Quando eu levei para a sala de aula, eu falei, olha, eu tenho um propósito nisso. Eu não vou chegar lá para jogar alguma coisa nele, jogar assim, montar e só passar o tempo com ele. Tem um propósito. E eu consegui aplicar esse propósito, os próprios alunos chegaram neles e falaram, professora, por que não fizeram isso antes? Então, desafio desse, nós vamos ter muitos. É o que eu estou te falando, muitos desafios. Muitas pessoas desistem nesse caminho. Muitas pessoas, elas vão sendo, com o tempo, virando um sistema. Eu chego lá, passo no quadro e tá bom. Só se você romper isso, as pessoas, quem tem que reconhecer e quem tem mesmo que mudar a visão, elas vão mudando através dos relatos dos alunos e dos pais. Então, eu cheguei lá nessas escolas até meio assim, sabe? Professor novo, vindo da pandemia. Hoje eu já vi a transformação de pensamento deles através das aulas práticas. Então, eu vou te falar, do fundo do meu coração, nós vamos enfrentar muitos desafios, mas se você conseguir superar os desafios, você que será recompensado, você que será visto como o professor transformador. E é isso que eu desejo, que cada um aqui seja visto como professor transformador da realidade de alguém. Desafio nós vamos ter. Vai ter lugar que nós vamos chegar que não vai ter laboratório, carrinhos, ele não vai ter robótica, não vai ter nada. Mas lembra da folhinha, lembra da folha. Eu posso levar uma folha para cada estudante dali e aquilo ser a tecnologia que eles precisam para mudar a vida deles. Lembra daquela folhinha, a folhinha que não precisava de energia elétrica, que não precisava de automação, que não precisava de sistema, que não precisava de nada. Mas aquela folhinha foi a tecnologia mais importante para que eu começasse ou que eu voltasse para ciências biológicas, né, para biologia, e quisesse ser professor. E graças a Deus eu estou cumprindo a minha missão aí nessas escolas. Então, não vai ser mar de rosa, viu? Não vai ser desafiador, mas lembre-se, vai ter recompensa. Lembre-se, vai ter um dia você vai olhar e falar, nossa, olha, eu fui um agente transformador na vida de alguém. Eu fui uma pessoa que transformou a realidade de algumas pessoas. E é isso que você é. Mesmo algumas escolas não aceitando, mesmo a gente enfrentando barreira, pessoas falando o contrário, que não vai dar certo, pessoas falando que não é o caminho, mas se você continuar nesse caminho, você vai ver que o resultado vai ser transformador para a vida de alguém e para a sua vida. Então é isso, gostaria de agradecer imensamente pelo convite, eu espero que uma sementinha seja plantada no coração de cada um, que vocês, para quem gosta de robótica, eu dou o conselho de procurar o Sistema S, SESI, Senai, eles não vão fechar a porta para nós, para vocês, de escola pública, não fecham. Experiência própria, todas as vezes que eu bati lá num SESI, qualquer SESI, eu fui lá, bati na porta e falei, olha, sou professor de escola pública, eu estou aqui com um documento da professora, eu preciso saber um pouco sobre robótica educacional. Ou eles te tratam como amigo, parceiro, eles não maltratam, eles não jogam a gente para o escanteio, eles ajudam muito a gente. Então é isso. Eu gostaria de agradecer, gostaria que todos nós tivéssemos êxitos em nossas experiências educacionais, com as tecnologias que estão vindo por aí, né? Que a gente não desanime. Olha, eu vou te falar, dá uma desanimada quando a gente olha o poder público, para salário, mas não desanime. Tem gente que precisa do nosso esforço, tem gente que precisa da nossa garra para continuar, ok? Então é isso, queria agradecer imensamente a vocês, um abraço a todos, parabéns por estarem aqui, dia de sábado, resolvendo transformar o seu eu, o seu próprio profissionalismo, sua própria missão para transformar a vida de alguém.
Sou muito grato por vocês estarem aqui. Desculpa pelos minhas tecnologias falharem aqui, mas deu certo, as experiências foram relatadas. Márcio, eu sou seu fã. Franciele, eu sou seu fã. E a Marielle também sou fã de muita gente que está aqui nesse chat conosco. Um forte abraço. Obrigadão, gente.